Bom dia, meus queridos alunos e alunas do nono ano do Ensino Fundamental. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam maravilhosos para iniciarmos mais uma aula desse componente curricular que é esplêndido. Isso mesmo, língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos revisar um pouquinho sobre o que é pronome, isso mesmo, para que eles servem e como eles são classificados. Então, eu peço que, por gentileza, peguem o caderno de língua portuguesa, façam as margens, o cabeçalho completo, com o nome da escola, com o nome da professora, com a data de hoje, que o cabeçalho esteja completamente bem organizado. E coloquem o conteúdo que é sobre pronomes, façam o resumo dos tópicos mais importantes. Saibam que através da escrita, através dos pequenos resumos, o nosso cérebro, ele absorve as informações e ele acaba memorizando. Então, é muito importante. E agora eu vou compartilhar a tela com vocês do conteúdo sobre pronomes. Então, na aula de hoje, nós vamos revisar o que é pronomes. Isso mesmo. Nós vimos na aula anterior que pronomes são palavras que servem para substituir um nome. O que significa isso, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os pronomes, vamos recapitular, né? Os pronomes são as palavras que usamos com frequência. Muitas vezes, nós temos dificuldades do uso. Eu tenho certeza que tem muitos alunos, muitas pessoas que têm dificuldade a usar, né, os pronomes. Então, primeiramente, vamos revisar, falar um pouquinho sobre o que é pronome. Então, na aula anterior, eu dei um exemplo para vocês. Eu falei que se você pegar a palavra pronome e separá-la, vocês vão entender que pró está em função do nome, ou seja, em função do substantivo. Então, quando eu digo que o que é pronome, pronomes são palavras que servem para substituir um nome, ou seja, para substituir o substantivo, né? O pronome ele pode substituir tanto diretamente como indiretamente. Então, como assim, professora? Pode-se afirmar que o pronome ele pode substituir o substantivo e ele pode também retomar, ou seja, referir ao substantivo no contexto de uma oração ou no contexto de um texto também, né? Agora, nós vamos falar também da classificação dos pronomes. Antes disso, na aula passada, eu passei esse exemplo aqui para vocês. Maria foi ao parque cedo. Ela estava disposta. Maria é o nome. Maria é o substantivo. Maria foi ao parque cedo. Ela estava bem disposta. Ela é o pronome. É o pronome, ou seja, está substituindo o substantivo Maria para a frase ficar interessante. Imagina se ficasse dessa forma: Maria foi ao parque cedo. Maria estava bem disposta. Fica um pouco cansativo. Então, para que não haja repetição do substantivo Maria, então surgiu, né? Nós temos todos esses pronomes. Nesse caso aqui, esse pronome aqui, né? Que é um pronome pessoal, certo? Então, nós vamos revisar os pronomes pessoais, do caso reto nessa aula, e eu irei explicar para vocês os pronomes pessoais do caso oblíquo também, os relativos, os possessivos, os demonstrativos. E se der tempo, nós vamos também, né, aprender, revisar sobre os pronomes indefinidos, interrogativos pessoais de tratamento e reflexivo. Nós vamos primeiro falar, na aula anterior, eu expliquei para vocês que nós temos os pronomes, os substantivos e adjetivos. Nós já falamos de um exemplo anterior, né, que é o exemplo onde fala de Maria.
que é um pronome substantivo. O que que significa isso? É aquela ou aquele que é usado somente para substituir um substantivo. Por exemplo, a menina foi embora, ela foi embora. Então, em vez de repetir a menina 2 vezes, nós usamos o pronome substantivo, o pronome que substitui o substantivo, para que não haja repetição. Por exemplo, João João foi à padaria comprar 25 pães. Ele voltou apenas com 10. Então, você pode observar nesse exemplo que o sujeito, João, né? Nós pegamos o pronome ele e substituímos para que não houvesse a repetição do sujeito João. Para que não fique João foi à padaria comprar 25 pães, João voltou com apenas 10. Então, fica um pouco repetitivo. Então, é de suma e extrema importância o uso dos pronomes, uma vez que substitui o substantivo, ou seja, o nome, para que a frase, a oração não fique cansativa, não fique repetitiva. Nós temos o pronome adjetivo, que serve para modificar ou alterar um substantivo, certo? Minha casa está limpa, entendeu? Esta ação foi ótima, certo? Adjetivo para dar qualidade, né? Determinado palavra. Pronomes pessoais. Agora nós vamos falar um pouco sobre os pronomes pessoais, né? Nós sabemos que existem 2 tipos de pronomes pessoais, como eu já mencionei. Nós temos o pronome do caso reto e também nós temos o do caso oblíquo. Porém, agora, pessoal, nós vamos conceituar o pronome do caso reto. Meus queridos alunos, o que é um pronome do caso reto? É aquele pronome que tem a função de sujeito, isso mesmo. Ou seja, ele pode ter a função de sujeito na mesma oração. Ou seja, é o mesmo que substituir o sujeito diretamente. Entenderam? Então, lembrem-se sempre que os pronomes pessoais são aqueles que se referem especificamente a seres. Por exemplo, Ricardo ainda não chegou, ele está na casa de Rita. Então, ele, que é um pronome, está substituindo Ricardo, para que não haja repetição. Então, ele é um pronome. Os professores nos orientaram corretamente, certo? São divididos em pessoais do caso reto, do caso oblíquo. Substituem os nomes e indicam as pessoas do discurso, ou seja, da fala. Os pronomes pessoais retos. Outro detalhe importante, pessoal, é que os pronomes do caso reto determinam as pessoas. Mas como assim, professora? Quais pessoas, professora? As pessoas verbais, isso mesmo. Então, primeiro, são os pronomes que substituem os nomes, seres que em uma frase executam alguma ação. Por exemplo, Clara amou Tiago. Ela amou muito, certo? Então, nós temos Clara, que é o sujeito, que é o substantivo, ou seja, o nome, e nós temos o pronome ela, que é um pronome pessoal reto, que está substituindo o substantivo, o sujeito, certo? Agora, nós temos aqui, eu coloquei aqui, para ficar mais fácil para vocês nunca esquecerem, que nós temos os pronomes pessoais retos em primeira, segunda e terceira pessoa do singular, que é eu, tu e ele. E nós temos também a primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Nós, vós, eles.
pronomes pessoais, vamos só recapitular para vocês não esquecerem que todos esses pronomes podem substituir diretamente o substantivo, ou seja, o sujeito, e ainda determina as pessoas verbais. E é sempre atrelada ao verbo. Então, não esqueçam desses verbos, não esqueça dos pronomes, não esqueça que ele está para substituir, ele é usado para substituir diretamente o substantivo e sujeito, certo? Agora nós vamos falar, né, sobre os pronomes pessoais oblíquos. Isso mesmo. Professora, mas o que é? São aqueles que têm a função de objeto de um verbo. Ele não pode ser sujeito. Vocês devem estar pensando aí, né, durante essa aula, né, pensando, preocupado, mas é muito fácil pronomes. Mas a professora, mas professora, eu não sei quais são os pronomes do caso oblíquo e como que eu vou identificá-los? Vocês devem estar pensando aí, com dúvida, pensando como que eu vou descobrir quais são os pronomes do caso oblíquo? Como que eu vou identificar eles? Muito bem, eu vou dizer para vocês. Antes de falar, vamos ver que os pronomes pessoais oblíquos, como eu já falei, eles são utilizados para indicar as pessoas do discurso, fala, que recebem alguma ação. Por exemplo, Laura falou comigo sobre o acidente. Olha, o comigo, o falou recebe a ação. Recebe a ação. Antônio entregou a ti o discurso. Então, entregou, recebe a ação. Nós temos também, né, os pronomes pessoais do caso oblíquo, que nós temos de primeira, segunda e terceira pessoa. Nós temos me, me, mim e comigo. Segunda pessoa, nós temos te, ti, contigo. Terceira pessoa, se, si, consigo, o, e a, e lhe. Tiago viu a caneta. Ele comprou a caneta. Tiago matou João. Ele matou. O pronome reto executa a ação. O pronome oblíquo recebe a ação. Então, jamais vocês devem esquecer dessa regrinha. O pronome reto executa a ação. O pronome oblíquo recebe a ação, certo? Então, como eu tinha falado para vocês, os pronomes sem uma sílaba tônica, além de serem usados sem nenhuma preposição. Então, eu coloquei aqui, né, como eu falei, nós temos os pronomes no singular, os pronomes oblíquos, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, que é o me, te, o, a, lhe, se, si. E no plural, nós temos nos, vos, os, as, lhes, se, certo? Esses são os pronomes pessoais oblíquos, certo? Nós temos aqui, sem nenhuma preposição. Agora, pronomes pessoais oblíquos tônicos são aqueles que sempre ocorrem após uma preposição e possuem uma tonicidade silábica. Por exemplo, primeira pessoa do singular, mim, comigo. Segunda pessoa, ti, contigo. Terceira pessoa, si, consigo. E primeira pessoa do plural, conosco. Segunda pessoa do plural, convosco. Terceira pessoa do plural, si, consigo. Certo? Vamos a um exemplo, ó.
Primeiro, como que eles são usados na minha oração? Vamos a um exemplo, vamos pensar juntos. Olha, um exemplo que a tia Lugênia vai falar para vocês. João foi à livraria e comprou 5 canetas. Todas estão falhando. Então, pessoal, aí eu posso substituir essa palavra canetas por um outro elemento. Vamos substituir usando um pronome pessoal oblíquo? Vamos ver como fica? João foi à livraria e comprou-as. Comprou-as. Então, o as está substituindo a palavra caneta. Mas é lógico que vocês devem estar pensando, mas professora, ficou sem contexto. Como que as pessoas vão entender que você está se referindo à caneta? Simplesmente usando o pronome oblíquo as. É um exemplo simples que eu usei. No entanto, a gente tem que pensar bastante, tem que ter bastante atenção ao formular as orações para que elas não fiquem sem sentido. Igual eu coloquei aqui, ó, entre tararã, e tararã, não há nada. Agora aqui, olha um exemplo que eu vou falar muito importante para vocês jamais se esquecerem. Como eu falei das canetas, né? Sobre as canetas, é o objeto do verbo, certo? Da segunda oração. Quando é substituído por as, ela continua sendo um objeto. E essa é a função do pronome oblíquo. É substituir, né? Um outro substantivo que tem a função de objeto. Isso mesmo, pessoal. Ou seja, ele vai sempre estar, né, completando o sentido do verbo. Para que haja sentido, sempre nós vamos usar os pronomes oblíquos. Agora, eu peço que, por gentileza, vocês tenham sempre cuidado, né? Algumas coisas erradas que algumas pessoas fazem, né, em relação ao uso da aplicação do pronome oblíquo. Eu coloquei aqui para vocês esse exemplo. Entre tararã e tararã não há nada. Por que que tem pessoas que erram bastante? Porque tem uma regrinha. Nós sempre devemos usar um pronome reto e um pronome oblíquo. Nesse caso aqui, qual que é a resposta correta? Não há nada entre mim e ti. Então, entre mim e ti não há nada. Entre mim e ti é a resposta, de mim e ti é a resposta correta. Porque nós temos um pronome oblíquo, né, na oração, e nós temos um reto, ou seja, os pronomes do caso oblíquo exercem função de complemento na oração, não de sujeito. Então, esse daqui, ó, esses daqui não são. Por quê? Porque nós não podemos ter 2 oblíquos, nós não podemos ter 2 pronomes do caso reto. Em uma oração, você só pode colocar eles juntos quando for um pronome oblíquo e um pronome do caso reto, certo? Então, entre ele, mim, entre mim, ti, também dá certo. O importante é que um seja reto e o outro seja oblíquo. Eu quero enfatizar, eu quero frisar para vocês isso, que o importante é que um seja reto e o outro pronome seja um pronome oblíquo, certo? Isso funciona devido à preposição entre e se fosse a preposição sem. Por exemplo, se eu usasse a preposição entre e trocasse, colocasse a preposição sem. Você e mim, sem elas e ti. Não importa do jeito que eu colocar, o importante é que haja um pronome oblíquo e um pronome reto, certo? Coloquei aqui algumas preposições, certo? Nós temos entre, sem, perante, sobre, de. Correto, entre mim e ele, porque nós temos um pronome oblíquo, um pronome reto e um pronome oblíquo, certo? Nós temos aqui, ó, esse daqui que é o reto, no caso reto, e esse daqui que é o oblíquo.
Então, nós só podemos usar na oração os dois que são diferentes. Eu não posso usar dois pronomes retos ou dois pronomes oblíquos. Eu vou usar um pronome que é oblíquo, mais um pronome do caso reto. Igual entre ele e mim, entre mim e ti, sem você e mim, sem elas e ti, perante mim e vós, sobre mim e vossa senhoria, de alguns e mim. Agora, incorreto. Tem muita gente que faz o uso incorreto dos pronomes. Então, é bom você se atentar quanto a esses erros que você está cometendo aí. Eu também, muitas vezes a gente comete alguns erros. A gente tem que se atentar ao uso correto dos pronomes. Olha aqui, a gente usa entre eu e ele. Incorreto. Dois retos. Eu tenho dois retos. Dois pronomes retos não podem ser usados. Isso é errado. Nós temos que usar um pronome reto e um pronome do caso oblíquo. Isso mesmo, um pronome do caso reto e um pronome do caso oblíquo juntos. Jamais os dois podem ser iguais. Nós temos outro aqui incorreto, entre eu e tu, entre ele e eu, sem você e eu, sem elas e tu, perante eu e vós, sobre eu e vossa senhoria, de alguns e eu. Então, tudo isso daqui, muitas vezes a gente não percebe, comete esses erros, né, durante o nosso dia a dia, durante o cotidiano, fazendo uso incorreto dos pronomes. Dentro do pronome, lhe há a preposição para, igual Pamela entregou para Maria, ela entregou-lhe. O pronome lhe pode se unir aos pronomes o ou a. Pamela entregou a caneta para o João. Ela entregou-lhe. Pamela entregou o pacote para Maria. Pamela entregou-lhe. Pronomes de tratamento. Chegou a hora de nós falarmos, né, dos pronomes de tratamento, como é bom falar desses pronomes, não é mesmo, turma? É o modo como tratamos determinadas pessoas, né? Então, nós usamos muitos pronomes de tratamento para a gente tratar as pessoas, né? Como Vossa Senhoria, Senhor, Senhora, Vossa Excelência e muito mais, né? São inúmeras formas, inúmeros pronomes que nós usamos, né? Como forma de tratamento com as pessoas. E vamos falar, por exemplo, muitas pessoas não sabem que a palavra você é um pronome. Isso mesmo, viu, pessoal? A palavra você é um pronome de tratamento. E esse pronome de tratamento, a palavra você, nós usamos muito no dia a dia, né, no cotidiano. Ou seja, nós já falamos muito sobre linguagem informal, é aquela linguagem falada, é aquela linguagem que nós usamos no dia a dia. E muitas vezes vocês chegam no coleguinha que vocês conhecem, ou no vizinho, e pergunta: Oi, tudo bem com você? Você sumiu? Ou então, onde você mora? Então, você é um pronome de tratamento usado no cotidiano, usado no dia a dia. Por exemplo, né, outro exemplo, um abraço, eu vou falar para vocês agora, ó, um abraço a cada um de vocês que estão assistindo o vídeo da professora Eugênia. Olha como eu usei o pronome você, que é um pronome de tratamento. É o modo que eu estou tratando cada um de vocês, meus queridos alunos. Então, um abraço a vocês que estão assistindo esse vídeo, a vocês que estão se empenhando, que estão se dedicando. Então, você é um pronome de tratamento usado no cotidiano e no dia a dia. Que vocês continuem brilhando, isso mesmo. Agora, nós temos os pronomes, nós já falamos que os pronomes de tratamento são utilizados para indicar um grau de respeitabilidade ou reverência ou respeito
em relação a uma pessoa específica. Então, em relação às pessoas, nós temos um modo de tratar. Nós temos aí, ó, Vossa Santidade, o Papa, chegou ontem em São Paulo. Muitas pessoas erram quando chegam na Igreja Católica e chamam o padre de Vossa Santidade. Vocês sabiam que Vossa Santidade é um pronome de tratamento, é um pronome que só é usado para se referir ao Papa? Nós temos o Papa, né, atual, que é o Papa Francisco. Então, esse pronome de tratamento, Vossa Santidade, só pode ser citado, né? Só pode ser referido ao Papa. Somente ele pode ser chamado de Vossa Santidade, certo? Nós temos outros que nós vamos falar. Quando eu falo de você, senhor, senhora, Vossa Senhoria, é para pessoas em geral, certo? Então, eu já falei que Vossa Santidade é somente para papas, certo? Então, quando você fala para padre, para qualquer membro da igreja, você fala Vossa Santidade, é errado, porque Vossa Santidade é um pronome de tratamento específico para papas. Nós temos também o pronome de tratamento Vossa Alteza, que é para príncipes, princesas, duques, duquesas. Nós temos também Vossa Majestade, reis, para rainhas, é o modo de tratamento. Nós temos Vossa Excelência, né, que é uma autoridade que está acima de você e de mim, né? Nós vamos, quando a gente encontrar um juiz, um presidente, nós vamos usar esse pronome aí de tratamento, Vossa Excelência. Agora, Vossa Magnificência é para reitores. Para vocês que não sabem o que é reitores, quando vocês terminarem o ensino médio e ingressarem em uma universidade, em uma faculdade, quando você chegar lá na faculdade, você vai ter o quê? Um reitor, é o reitor da sua faculdade. Então, você vai cumprimentar, você vai chegar para cumprimentar o seu reitor. Como que você vai cumprimentar? Qual que é o pronome de tratamento? Vossa Magnificência, isso mesmo, pessoal. Nós temos também Vossa Excelência Reverendíssima, que é para os arcebispos. Nós temos também Vossa Reverendíssima, que é para bispos. Nós temos Vossa Eminência, que é para cardeais. Pessoal, aqui eu falei sobre o Vossa Reverendíssima. Geralmente é usado para padre, bispos. Os padres, eles não se importam muito de como são tratados, né, pela população. É bem raro vocês assim, observarem que é bem raro uma pessoa do nosso convívio social chegar na igreja católica e falar para o padre, bom dia, Vossa Reverendíssima. É muito raro, ninguém cumprimenta o padre dessa maneira. Mas o certo, o correto, seria que todos usassem esse pronome de tratamento. Vossa Reverendíssima, para cumprimentar os padres, os bispos, né? Nós temos Vossa Eminência, que é para cardeais. Isso mesmo. E aqui eu coloquei a abreviatura, certo? Dos pronomes, tem os pronomes de tratamento você, Vossa Alteza, Vossa Eminência, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Majestade, Vossa Meritíssima, Vossa Reverendíssima, Vossa Senhoria, Vossa Santidade, certo? E aqui está a abreviatura no singular, aqui, ó, nessa coluna, na segunda coluna, e nós temos também, né, aqui na terceira coluna, abreviatura no plural, e o emprego, coloquei aqui separadinho para vocês, a tabela, ó, você, tratamento familiar, Vossa Alteza, príncipes, princesas, duques, duquesas, Vossa Eminência,
a abreviatura de cada um, no singular e no plural, para cardeais. Vossa Excelência, para altas autoridades, Vossa Magnificência, reitores de universidades, Vossa Majestade para reis e imperadores, Vossa Meritíssima, juízes de direito, Vossa Reverendíssima, sacerdotes, Vossa Senhoria, altas autoridades, e a Vossa Santidade, que é somente para Papa, isso mesmo. Quando se estiver falando diretamente com a pessoa em questão, usa-se vossa, exemplo, vossa santidade. Vossa santidade virá ao Brasil em que ano? Quando não se fala diretamente, agora é quando não se fala diretamente com a pessoa, mas se fala sobre a pessoa, usa-se o sua, exemplo. Sua Santidade virá ao Brasil em 2014. Ele me disse. Pessoal, então, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos aprender, revisar sobre os pronomes possessivos, sobre os pronomes relativos, interrogativos, e assim sucessivamente. Isso mesmo. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo completo. Continue brilhando, meus queridos alunos, não desistam, persistam, insistam, sejam perseverantes, porque eu acredito no potencial de cada um de vocês. A família, os responsáveis, acreditam no potencial de vocês, mas acima de mim e de todos, existe um Deus poderoso que te escolheu para vencer e que acredita muito no seu potencial. E por isso mesmo, vocês foram escolhidos para estar aqui na Terra. Então, continue brilhando, continue se empenhando em busca do sucesso, tá bom? Até a próxima aula, meus queridos alunos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.